código de ética para a gente viver feliz, para a gente viver a amorosidade de uma nova maneira? Como é que a gente pode renascer em tempos tão brutos, em tempos de tanto vazio, em tempos de tanta violência? O noticiário está cheio delas, da violência, do desamor, do desencontro. Então hoje a gente aqui no Revista CBN promove realmente uma discussão toda especial à luz do que disse a ouvinte Rosa Sirota, dessas festividades. Iniciamos o programa falando sobre a passagem da escravidão para a liberdade, que é o tema de Pêssah, e agora a gente aprofunda um pouco mais essa reflexão na Páscoa cristã, o seu simbolismo, o fato, a mitologia, o simbolismo e, claro, dá um sentido para os nossos dias de hoje. Para falar a respeito desse assunto, eu converso agora com o professor Andrei Vettorini Martins, doutor em filosofia pela PUC, mestre em ciência da religião também. Tem aí um enorme currículo, mas o que é mais importante é que ele é um grande amigo aqui do Revista CBN. Professor Andrei Vettorini Martins, boa tarde. Boa tarde, Pétria, ouvintes da CBN. E eu já te parabenizo pelo livro, Pétria. Eu terminei a leitura nesse final de semana, está aqui comigo. Ai, adoro. Parabéns. Um livro excelente que eu indico profundamente para quem já conhece um pouco da arte da escuta, pode se aprofundar. E quem não conhece, pode conhecer com muita excelência, porque de fato você foi fundo, né, num tema que é tão difícil. Então eu acho que é um presente para todos nós. Indico a leitura. Ai, que coisa linda, que me emociona. Faz muito tempo, né, professor Andrei, que a gente conversa, vira e mexe, quando alguma data especial, você como mestre, né, e especialista nas ciências da religião, em filosofia, filósofo, a gente sempre se encontra. E todos esses encontros, professor, toda essa escuta que eu me proponho aqui no Revista CBN, junto com os meus ouvintes, porque a gente está fazendo junto essa escuta, né? Eu e os ouvintes, essa escuta ela me engrandece demais. Então você pode ter certeza que um pouco de você e dos nossos diálogos também está nesse livro. Inclusive, teve um momento do livro, vou contar um bastidor aqui pro pessoal. Eu estava terminando o capítulo com o Frei Beto, e aí eu mandei mensagem pro professor André, me ajuda com isso aqui, tarará, louca, né? Na correria, assim, o oposto do silêncio, mas precisava terminar. E o professor, sempre muito gentil, me ajudou com aí algumas referências filosóficas. Professor, vamos lá. Eu queria começar mesmo falando do fato, né, o que é a Páscoa cristã e por que ela é tão importante, mas às vezes eu tenho a sensação que quando se festeja, quando se comemora uma festa como hoje, né, um símbolo como hoje, não sei se as pessoas entram a fundo no seu significado. Eu queria que você explicasse um pouco para a gente. Então, Pedro, eu acho que existe uma comemoração simbólica formal e existe uma comemoração simbólica concreta. Então, eu gostaria de falar das duas. A comemoração simbólica formal é aquela comemoração das pessoas que vão todos os anos à missa, nesse momento de Páscoa, que é uma comemoração importante. Para o cristianismo, é um momento mais relevante, porque é uma marca, né, do cristianismo, a ressurreição do Cristo. Então, um Deus que se encarna, um Deus que vem ao encontro do homem, que conversa com as pessoas, um Deus que zela por seu povo e por isso se encarna. É um Deus que sempre manifestou cuidado, né, a tal ponto que se encarnou. E veja, conheceu uma cultura de morte, inclusive foi crucificado. Mas esse Deus, né, que é a crença dos cristãos, que Jesus é Deus, ele ressuscita. Então, eu acho que aqui tem uma passagem, né, uma peça importante, que é a passagem de uma cultura de morte para uma cultura vital, uma cultura da ressurreição, uma cultura da luz. Então, eu acho que essa é a grande mensagem do cristianismo nesse momento. Então, eu acho que aí nós temos uma comemoração simbólica, formal, e que é fundamental que as pessoas aprofundem
justamente porque essa cultura de morte, ela não saiu totalmente do nosso horizonte. E eu acho que aí o cristão precisa viver a Páscoa de uma forma concreta. Então, eu daria um exemplo, né? Há pouco, escutando as notícias na CBN, a gente se depara com um fato que aconteceu há pouco tempo, de uma pessoa que entrou numa creche, um machado, né, matou 4 crianças, feriu outras pessoas. Em São Paulo, há pouco tempo, uma professora foi assassinada. Então, veja, a escola, que deve ser esse esplendor da esperança, da luminosidade, da ressurreição, passa a ser um lugar da cultura de morte, da falta de segurança. Eu acho que aí falta ao brasileiro vivenciar a Páscoa de forma concreta. Falta, muitas vezes, as autoridades que, de fato, façam jus àquilo que acreditam. Ou seja, que possam dar um mínimo para que alunos e professores possam trabalhar, que é a segurança. Veja, isso é Páscoa. Isso é conceder vida e vida em abundância. Tem uma passagem na Bíblia que eu acho belíssima. Jesus diz assim: eu vim para que todos tenham vida. Eu vim para que todos tenham vida em abundância. Eu vim para que todos tenham Páscoa. Uma passagem de uma cultura de morte para uma cultura de vida, de esperança, de luz. Eu acho que, por vezes, falta, principalmente pelas autoridades brasileiras, uma vivência da Páscoa de forma concreta. E esse é o mínimo que o brasileiro espera. No entanto, pelo menos no meu modo de interpretar, nos últimos anos nós tivemos uma péssima geração de políticos e o povo fica ao Deus do Ará. O povo fica sem um cuidado mínimo. O pai manda o filho para a escola e espera que o filho volte e o filho não volta. Isso me faz levantar uma pergunta nessa Páscoa: como está a segurança do seu filho na escola? O seu filho tem segurança na escola? A gente percebe que hoje não basta a segurança do lado de fora. Parece que a gente precisa ter um cuidado diferente. Então, eu vivo essa Páscoa, Pétria, com esse dissabor, porque eu sou professor e isso me incomodou bastante nos últimos dias. E como a gente pode criar, professor, ontem eu falava a respeito disso também aqui no Revista CBN, né? Não sei se um vazio de valores, se a gente vive um momento cultural muito intelectual e pouco afetivo. Você falou do cuidado, o cuidado, a ética do cuidado, core, né? De coração. A gente precisa talvez sintonizar mais o intelecto com o coração, com o corpo, para que a gente consiga ter essa sensibilidade na educação nossa, na educação dos filhos, no que é a escola, no que é o espaço da escola. Qual é o nosso desafio nesse sentido? Olha, eu vejo que a primeira coisa que eu sublinharia é que os pais não podem terceirizar a educação dos seus filhos, achar que quem vai educar primordialmente é a escola, né? Então, os pais precisam ensinar valores. Agora, quando a gente fala de valores, as pessoas já começam a pensar em religião necessariamente, e não, né? Eu não preciso pensar necessariamente na religião. É claro que as religiões, elas por vezes configuram um bolsão de valores extremamente importante, né? E esse bolsão de valores encanta a vida. Então, a justiça, a fortaleza, a piedade, a coragem, a prudência, a empatia, são todos valores relevantes e que, num primeiro momento, a família precisa trabalhar isso com as crianças. Agora, veja, quando uma vida tem valor, essa vida torna-se uma vida que vale a pena ser vivida. Agora, veja, a criança precisa ter, o jovem, o adulto precisa ter valores. Por quê? Porque isso leva alguém a levantar da cama e dizer, vale a pena viver. E veja, eu preciso conhecer esses valores. Então,
isso faz das minhas escolhas algo relevante, porque eu escolho aquilo que é preferível, eu escolho os valores. E veja, a partir disso, vale a pena viver, vale a pena levantar da cama. Olha, não basta só o pão de cada dia, o homem precisa de sentido, né? Eu costumo dizer o seguinte, nós temos 800 gramas de massa cinzenta em cima do pescoço e olhamos para o nosso corpo e percebemos e contemplamos um corpo que se desmancha. No entanto, queremos viver eternamente, mas estamos alocados em um corpo que se desmancha. Então, o que podemos fazer durante essa vida curta, rápida, célere, é justamente viver por esses valores, tornar a vida preferível, fazer com que a vida valha a pena ser vivida. O Sócrates, ele dizia o seguinte, não basta viver, é preciso viver bem. Como podemos viver bem sem valores? Então, os valores, eles são fundamentais. Fundamentais no sentido de fundamento, né? Fundamento é aquilo que sustenta, é aquilo que me faz levantar da cama e dizer, eu quero viver. Agora eu quero aprofundar um pouco mais, então, no que são esses valores. Peraí que tem uma pergunta da Christine Inoue também, ela fala assim, uma pergunta que fica, querer algo novo na nossa vida, transformar o cotidiano em meio a um sistema que explora, que mal se importa com o outro, é justamente o que a gente vai dar o gancho aqui, Cris Inoue, para que o professor Andrei possa falar para a gente de valores, né? Eu estava assistindo faz pouco tempo a peça Alma e Moral, o texto do Rabino Newton Bonder com a Clarice Nisquier. É uma obra-prima, né, professor? Não sei se você foi assistir lá aqui em São Ainda Paulo. Não, você vai. Semana que vem você vai. Certamente. Você compra lá em Graça e vai. Depois da sua indicação, com certeza. Vou falar no ar, eu quero trazer a Clarice Nisquier aqui no Revista, porque é uma obra-prima hoje no teatro. O texto do Newton Bonder, que a gente já conhece, é um absurdo de bom, e a peça é uma obra-prima, não tem outra palavra para falar. Então, tá em São Paulo no Eva Hers, para o pessoal que quiser se programar. Mas você falava a questão de valores, e por que eu lembrei até da peça? Porque em determinado momento ela fala sobre duas esferas da vida, né? Quando a gente pensa em corpo e alma. O que é correto e o que é bom, o que é belo e bom. A vida, ela vai acontecer entre essas duas esferas, né? Essas nossas escolhas, entre o que é nem sempre o que é correto é o mais belo e o que é mais belo é o correto. Sim. Então, como a gente vivenciar os nossos valores com amor, vivenciar o que é correto, mas também de uma forma doce, de uma forma apaixonada, para que a gente consiga, de fato, vivenciar para a vida inteira o que é bom, o que são bons valores para a nossa sociedade, para não ser hipócrita, para não ser só da boca para fora, entende? Sim, é interessante que isso me faz lembrar um termo, né? Nesse momento de Páscoa, muito usado no vocabulário religioso, que é o termo conversão. A conversão é justamente isso, aquilo que você vivia com muita dificuldade, né? A partir da conversão você passa a viver de uma outra maneira, ou seja, aquele cuidado que você tinha para com alguém, né, antes da conversão, e que era um cuidado vago, aquilo que você fazia com muito esforço, com muita dificuldade, pós-conversão você se coloca no lugar do outro e faz aquilo com empatia, né? Você faz aquilo de uma outra forma. Então, eu acho que o termo conversão fala muito dessa disposição interna. Porque, veja, a gente pode fazer uma ação caridosa, né? E internamente a pessoa está cheia de ódio, cheia de rancor. Então, a conversão fala dessa transformação, não da ação exterior necessariamente, mas uma transformação interior. E essa transformação interior, ela é muito mais difícil, né? Por quê? Porque lidar com o nosso mal-estar, eu costumo dizer com o mal-estar que nos habita, é sempre algo difícil.
E veja, a religião, ela pode ser transformadora, porque nesse sentido eu acho que a religião, ela é um instrumento de mudança importante, né? A gente vê, por exemplo, pessoas, famílias que estão devastadas do ponto de vista social. Então, vamos dar um exemplo aqui, trazer a coisa para o chão, né? Uma família que tem uma mãe que vai à igreja, tem 3 filhos, o pai é alcoólatra, vive no bar, vai para o bar. Essa mulher chama o marido para ir até a igreja, ele não vai um dia, no outro dia o bar está fechado, ele resolve ir, vai até lá, é muito bem tratado, né? Depois, na outra semana, ele vai de novo, e na outra semana ele vai mais uma vez, ele percebe que ele é muito bem tratado, ele percebe que ele não bebeu, ele consegue conversar com as pessoas, ele consegue olhar os filhos brincarem. Veja, esse sujeito começa a perceber que a bebida é algo que ele pode começar a deixar de lado, ele vai procurar um emprego, ele começa a trabalhar, ele chega em casa mais cedo, ele brinca com os filhos, olha só o cuidado para com a família, ele tem um outro tratamento com a esposa. Olha o processo transformador da religião. Então, a religião, ela tem esse papel de transformação interna. E, veja, é uma transformação interna, Petra, que tem um reflexo externo. Então, é essa concretude da vida interior, eu chamaria concretude da vida interior. A vida interna traz uma transformação nas minhas ações, no meu modo de vida. Então, eu acho que a religião faz isso e a filosofia também. Eu acho que são 2 instâncias da sociedade de grande relevância e que a gente sempre tem que estar discutindo. Ordena, dá ordem para o nosso lado subjetivo. Pois é. Né, Andrei? É algo que a gente precisa demais em tempos quando a gente vê o vazio. Se tem esse vazio, e tem a ver com o que eu te falei agora, né, do bom e do correto. Sim. A gente precisa transitar o tempo inteiro entre essas 2 esferas se a gente não quer a tragédia. Sim. Se a gente não quer o desamor, a catástrofe. Se a gente não tem essa temperança, a gente tem a catástrofe, né? Entre o correto e o bom o tempo inteiro. E eu acho que entra muito essa ideia que você fala da religiosidade, que essa religiosidade que salva, ou a filosofia é isso, é dar ordem em tempos tão duros, do material mesmo, do materialismo. A gente vive essa cultura, tá tudo bem, e a gente tá nela. Mas então vamos dar ordem, vamos colocar a ordem nessa casa, que é a nossa arte, a nossa alma, é o que nos encanta, e por isso que eu acho que a filosofia, sim, é tão fundamental, é por isso que eu adoro conversar com você, a maneira como você, inclusive, enxerga a religião, a religiosidade, que é uma coisa super importante, né, Andrei, para os dias de hoje. Eu acho fundamental. Eu, inclusive, uma das coisas que eu venho pensando enquanto professor é que o Brasil precisa se preocupar bastante com as suas crianças. A gente vai para um país na Europa, por exemplo, para Portugal, né? Você não vê criança na rua. Se criança está sozinha na rua, a polícia encosta e quer saber quem é o responsável por essa criança. Criança não pode ficar na rua sozinha. A criança ela tem que estar acompanhado dos pais ou de um responsável. Então, veja, por que Portugal, por exemplo, faz isso? Porque o futuro de Portugal está nas crianças. Então, eu acho que esse é um exemplo importante. A gente tem que trazer isso para o Brasil. As nossas crianças, elas estão nas ruas, jogadas ao vento. Então, o Brasil tem que zelar pelo seu futuro. E zelar pelo seu futuro é zelar pelas crianças. Eu acho que esse é um ponto importante. A religião, sem dúvida nenhuma, oferece recursos no sentido de valores para que as famílias possam educar seus filhos. Então, é nesse sentido que eu acho que a religião é um sistema de sentido, Petra, extremamente poderoso. A política vem depois, a ciência vem depois. Por vezes, a religião chega antes, né? O Brasil é um país que, de alguma forma, ele foi moldado pelo cristianismo, principalmente, né? E é um cristianismo que foi capaz de receber inúmeros outros credos. Então, o Brasil é um país
que naquilo que diz respeito à crença, ele tem uma riqueza enorme, então tem uma riqueza de valores. Então, por que isso não é trabalhado já em casa, né? Eu acho que isso poderia trazer uma transformação enorme. Agora, a segunda transformação, eu acho que viria do ponto de vista político. Os políticos precisam entender que educação deve ser prioridade. A primeira coisa que precisa ser feita é triplicar salário de professor. Triplicar, concordo. Triplicar, não é aumento de esmola que dão para professor, é triplicar, porque isso atrairia as melhores cabeças para a vida docente. Um juiz ganha muito bem, o professor tem que ganhar a mesma coisa, porque, veja, só é juiz quem passa por um professor, só é o que é quem passa por um professor. Então, a educação na família, a educação na escola. Agora, a escola tem que ter condições. Não são essas cadeias que a gente vê por aí. As escolas não têm estrutura nenhuma. Parece cadeia. Eu costumo dizer o seguinte, tem tanta grade nas escolas hoje que a gente já não sabe se é para as pessoas não entrarem ou se é para os alunos não fugirem. Então a gente precisa ter estrutura, porque não adianta colocar o professor lá com um bom salário e o professor não tem uma quadra, não tem uma boa sala de aula, sabe? Situações em que a sala de aula não oferece o mínimo para que o professor possa ministrar uma aula. Tem alunos que passam anos e anos e não tem um professor de matemática. Então, assim, o país está numa situação, do ponto de vista educacional, muito triste, né? Nós vivemos aí uma péssima geração de políticos e eu acho que eles precisam abrir o olho com essa Páscoa, porque, veja, zelar pela educação é zelar por uma cultura de vida, porque a escola, ela gera vida, e gera vida em abundância, sem dúvida nenhuma. E parar com a hipocrisia, né? É fazer, é o que você falou, triplica agora esse salário, dá estrutura para esse professor, e aí a gente acaba com 90% de tudo isso que a gente está falando, de todo desse choque que a gente tem, é ação prática. É sair da anestesia. Ontem mesmo eu falei, tem secretário de educação ouvindo a gente pelo Brasil afora, é transformar agora. É ação política, é espiritualidade, é filosofia. A gente precisa da ética da ação, da filosofia da ação. Professor, que lindo, viu? Obrigada por essa conversa aqui no Revista CBN. É sempre um prazer contar com a sua inteligência. Esse é o professor Andrei Venturini Martins, filósofo, doutor em filosofia pela PUC, e sempre nos brinda aqui com seu olhar. Está lá nas redes sociais também, tem livros do professor Andrei. Está como Andrei Venturini Martins, né, professor, no Instagram? Mesmo. Tá bom, Isso querido. mesmo. Obrigada, boa Páscoa e até uma próxima que seja breve. Petri, uma boa Páscoa para você também e gostaria de convidar todos os ouvintes para participar de um debate que nós teremos, né, nessa quinta-feira, eu, você, a Andréa Kogan, o professor Luiz Felipe Pondé, falando um pouco mais do seu livro, né, que mais uma vez eu indico a todos, será pelo Laboratório de Política, Comportamento e Mídia. Vai ser um prazer enorme reencontrá-la, viu, Petri? Nem me Muito fala. obrigado. Prazer todo Feliz meu. Páscoa para você. Para você também, um beijo imenso para você e para sua família.